Jujutsu Kaisen é uma obra que deixa um gosto agridoce em nossas bocas durante seu final. Do mesmo modo que amamos, também achamos diversos defeitos que infelizmente aos nossos olhos geram um pensamento de... poderia ser melhor? Ou talvez, se esse ponto mudasse, poderia melhorar a história? Ou de alguma forma nós, meros fãs, olhamos para nossos interiores e depois de olharmos para o autor de Hyakutami, pensamos com nós mesmos? Eu faria diferente. Isso é o que um grupo de fãs não brasileiros, sim gringos, pensaram também. Essa ideia foi atordoada e distorcida em suas mentes. Eles resolveram tomar uma atitude contra a própria obra que amam. E qual foi essa atitude que eles tomaram? Vamos recriar a obra. Durante o dia 12 de outubro de 2024, o Twitter ganhou uma nova conta. Essa conta era chamada @JutsuNoKaisen. Sua primeira publicação se tratou de um meme junto a uma nota. O meme era um guerreiro oferecendo sua espada a seu herdeiro. O guerreiro seria de Hyakutami, a espada Jutsu Kaisen, e o guerreiro, bom, o guerreiro seria o dono daquela conta. Na nota, um projeto era apresentado com duas redes sociais que iriam apresentá-lo para nós, junto a um website. O projeto era a criação de um mangá de fãs de Jujutsu Kaisen. Fãs frustrados com a maneira que a obra original havia acabado, iriam recomeçá-la de algum ponto. A programação dizia que o mangá começaria de um ponto muito importante, um dos mais importantes da história. O capítulo 236, que para quem não sabe, esse é o momento em que Satoru Gojo aparece partida ao meio, após o combate sanguinário com o Rei das Maldições. E naquele momento, definitivamente, o feiticeiro mais forte da história, Ryomen Sukuna, havia se declarado como mais forte. O projeto foi entregue com um nome e uma data para lançamento. O nome seria Jujutsu no Kaisen e seria lançado no dia 1 de janeiro de 2025. E o alcance dessa postagem foi um absurdo, alcançando cerca de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro, gerando já aquele hype para saber o que esses fãs iriam fazer ali. Será que eles fariam a salvação de Jujutsu? Rapidamente, após 12 dias, a primeira publicação impactante foi feita, a capa do primeiro capítulo, mostrando um Ryomen Sukuna no corpo de Fushiguro Megumi, mas agora com 4 braços, como se tivesse sua forma Heian, junto de fundo ao deus do trovão Hajime Kashimo, dando a entender que a ordem das lutas permaneceriam as mesmas. Depois de Gojo, quem viria seria Hajime Kashimo. O título desse primeiro capítulo seria King of Curse, ou, em brasileiro, o Rei das Maldições. O hype aqui já está formado, e no dia 5 de novembro veio aquele post que seria usado como marketing para essa obra, mostrando todos os personagens que iriam participar da sequência da obra ali, onde podemos ver Higuruma, Maki Zenin, Hakari, Uraumi, Takaba, Itadori, Yuto Kotsu, Riko Orimoto, Kenjaku, Sukuna e por fim, Satoru Gojo, com sua cabeça baixada, com seu corpo levantado, mesmo que metade dele ainda demonstre as marcas da batalha com Ryomen Sukuna. Daqui em diante foram 2 meses de só postagens de esboços e desenhos, sempre no formato de mangá, como se realmente um trabalho verdadeiramente profissional estivesse sendo feito ali. Óbvio que não com traços de Hyakutami. A ideia nunca foi ser visualmente superior ao mangá, mas historicamente sim. De todas as formas, a arte estava assim sendo bem elogiada de início, e muitos comentários falavam sobre o suposto cuidado que Jujutsu nunca havia tido antes. E óbvio que em meio a tudo isso, Jujutsu no Kaisen fez um post de agradecimento, agradecendo o apoio para a criação que ele estava fazendo ali. Nesse post, ele usou uma das imagens mais icônicas do mangá inteiro, onde todos os alunos batiam nas costas de Satoru Gojo, acompanhado da frase: "Obrigado por confiar em mim, eu não vou te decepcionar." Mas se você acha que tudo foram flores, flores e flores, não foi. No dia 3 de dezembro chegou o primeiro desafio. As redes sociais TikTok e Instagram foram derrubadas pelas plataformas. De acordo com o perfil do projeto, o motivo era desconhecido. Perder redes sociais significava aqui a perda de um alcance significativo para o lançamento do mangá. Mas tudo já está em produção e não poderia ser parado. Então a continuação foi ali mesmo, no próprio X. Até que 18 dias depois, no dia 21 de dezembro, uma nova nota foi lançada. O primeiro capítulo estava praticamente pronto e seria partido em 2 partes, com a primeira tendo um total de 15 páginas. Entre os dias 28 e 29 de dezembro, o site jutsunokaisen.com
foi divulgado ao público. E aqui já não era mais um sonho, não era uma utopia, não era algo que não poderia acontecer, estava mais próximo que nunca. Novo final de Jujutsu Kaisen, na visão agora dos fãs. O trabalho seria publicado em inglês e foi autorizado que traduções fossem feitas em outros idiomas, com autorização total dos donos do projeto. E finalmente chegamos no dia 1 de janeiro de 2025, em um claro feliz ano novo. Mas antes, Jujutsu no Kaisen deixou uma mensagem bem clara para nós. Isso não diminui a grandeza do escritor original, Jiji Utami, o que é obviamente o melhor. Todo respeito e apreço por ele seriam muito motivadores se ele comentasse sobre o novo final. E aqui começa a nossa jornada para valer. Ao acessar o site, nos deparamos com a introdução do projeto, pela primeira vez, escrita de forma mais aprofundada, com as intenções e objetivos por trás. A promessa seria um final maravilhoso, o final que Jiji Utami não escolheu fazer, com artes bem feitas, boas referências, roteiro bem escrito, onde a linha da história seria muito diferente do original. E também prometeram que todos os personagens dessa vez teriam o seu reconhecimento, o seu momento certo de brilhar, e uma importância bem grande, não seriam jogados ali do nada. Enfim, entendemos tudo isso, então vamos à história. O título do primeiro capítulo, como apresentado para nós, é Rei das Maldições. E assim como no 236, vamos ao aeroporto. O barulho dos aviões na pista contagiavam aquele ambiente, até o que segundos atrás era o barulho de uma grande guerra, onde construções, objetos e relíquias voavam para todos os lados, e o enfrentamento no mínimo catastrófico de Ryoma Sukuna e Satoru Gojo. Porém, naquele aeroporto, quem abre os olhos tinha as cores azuis em sua íris, Satoru Gojo. Ao abrir os olhos, ele é cumprimentado por Suguru Geto, que apenas diz: faz muito tempo. A surpresa nos olhos de Gojo é absoluta, chegando a abrir sua boca e fazer a expressão de... Eu admito, é uma expressão bem engraçada. E aqui se inicia uma discussão entre os dois, já que a primeira coisa que Geto comenta é sobre ele estar surpreso em ver seu melhor amigo de novo depois de um longo tempo, pedindo que Gojo não fosse rude daquela forma e o respondesse como igual. E o primeiro comentário de Gojo foi o que ele pensou que seria novamente o fake Geto, se lembrando lá do incidente de Shibuya, onde ele foi surpreendido pelo corpo de Geto, que estava sendo usado por Kenja como uma arma. Inclusive, a própria energia de Geto estava naquele corpo. No fim, Geto pede que Gojo o siga para que fosse a um lugar mais tranquilo e livre de maldições. Caminhando, Gojo se questiona muitas coisas, e Geto apenas diz que haviam pessoas esperando por ele. Abrindo ali uma porta, e de costas vemos 4 pessoas: Yaga, Haibara, Nanami e Yuki Tsukumo, onde apenas 3 delas foram reconhecidas por Satoru Gojo. Gojo tenta falar, mas não é ouvido. É quando o Suguru estica sua mão e diz que todos só poderiam ouvi-lo se Gojo passasse da porta com ele. Esse era o mundo que ele estava fornecendo: paz, amigos e livre de maldições, onde Gojo poderia ter seu melhor amigo tirado dele pelo mundo da magia, finalmente de volta. Ele apenas precisava segurar a mão de Geto. Inclusive temos ali Nanami dando boas-vindas a alguém ou alguma coisa, mas não sabemos se Gojo realmente passou. Enfim, voltamos ao campo de batalha, com Satoru Gojo derrotado e partido ao meio. A explicação dada pelo narrador seria que Sukuna reivindicou de uma vez por todas o título de o mais forte da história, depois de vencer o mais forte da Era Moderna. E aqui já sentimos as primeiras alterações na história. E se você não percebeu, eu vou pontuar para você. A discussão de Gojo com Geto sobre o quão forte é Ryoma e Sukuna, e se Gojo venceria se fosse Sukuna Heian. Simplesmente essa discussão some do mapa e deixa a força inteira pertencente apenas a Ryoma e Sukuna, como se limpasse as dúvidas de todos. E após isso, já a interferência de Hajime Kashimo no combate, e também as infiltrações de Hakari para cruzar Kuraumi, o que gerou a expansão de domínio e a formação de gelo. E aqui entra a primeira explicação do narrador sobre o Kamatoki de Sukuna, e sim, é direto, sai de Uraumi para isso. Essa arma teria sido criada por Yorozu. Ela havia criado em seus últimos momentos como um presente para Ryoma e Sukuna, o que Uraumi fez questão de levar as mãos do rei durante aquela batalha com a ajuda apenas de um bloco de gelo. E uma coisa interessante desse mangá, que é uma característica meio, talvez chata, ele traz as informações muito detalhadas sobre algo que a gente já viu no mangá, que a gente olhou com os olhos e não ficou ali lendo simplesmente como se fosse algo que o narrador precisa dizer. É como se coisas subtendidas em Jujutsu Kaisen fossem trazidas de forma detalhada pelo narrador do mangá dos fãs, como se quisesse deixar claro o que estava vendo ali, e não por meio de ligações ou suposições de quem leu o mangá original.
Na primeira conversa, Sukuna exige que Kashima o ataque e mostre-lhe ao que veio, algo que o Xamã da Era Edo pede que Sukuna não faça, que não subestime. Quando Sukuna vai retrucar, em um instante Hajime Kashimo aparece em sua frente, com o rei assumindo que aquele homem era rápido e desviando seu primeiro soco. E aqui Kashimo já encarna a eletricidade, liberando uma explosão elétrica de sua boca, e logo depois, aparecendo nas costas de Sukuna, novamente explodindo. Kashimo diz que desviar daquilo seria inevitável, e entre sua transformação, reencarnando a eletricidade. Porém Sukuna aparece em meia fumaça, inteiro ainda, e ainda no corpo de Megumi. Porém dessa vez sua barriga havia ali uma segunda boca, e por causa dela que estava bem, e havia absorvido toda aquela energia. E sim, essa é a explicação do Sukuna estar vivo, ele absorveu a energia do Kashimo com a boca de baixo. Ai, que coisa tosca. E assim terminamos a parte 1 do projeto. De acordo com os administradores, um verdadeiro absoluto cinema. Quando analisamos friamente, vemos que há uma alteração drástica no funcionamento da reencarnação aqui. Enquanto na obra original Sukuna reencarnou em seu corpo da Era Rei de uma única vez, após ter negado isso por todo o tempo, e em Jujutsu no Kaisen, a reencarnação está sendo feita aos poucos, começando pela segunda boca aparecendo no corpo de Megumi, faltando os braços e os olhos. No dia 7 de dezembro, é feito um novo anúncio lá no Twitter, onde é anunciado aqui com uma imagem a segunda parte do primeiro capítulo. As críticas foram muito pesadas na primeira parte, e muitas pessoas tentaram desestimular o projeto, algo que não desanimou o responsável, que prometeu calar todos com o tempo. Inclusive, prometeu que o capítulo seguinte seria melhor que o anterior, e assim em diante, postando uma arte com um boneco transcendendo uma galáxia do capítulo 1 ao capítulo 6. E aqui, com isso tudo, que começa a primeira grande polêmica que gira em torno desse projeto. Uma nota de comunidade. Na postagem de apresentação do projeto, que estava fixada no perfil, que já estava contando com 12 milhões de visualizações, usuários estavam frustrados com aquele projeto, considerando ele uma afronta ao trabalho de Didi Akutami, resolveram tomar uma atitude, e através do sistema de notas do X, a publicação foi checada. Isto não é oficial, o final vinculado é feito por fãs, e contém painéis rastreados, e possíveis obras de arte feitas por IA. O conteúdo deste trabalho não é feito pelo criador original, Didi Akutami, nem aprovado por ele e nem pelos seus co-criadores. Apesar da mensagem ser de fato certa, há aqui um mau uso da checagem do X. Afinal, em nenhum momento o projeto se colocou como oficial, ou se colocou como aprovado por Didi Akutami ou pelos co-criadores de Jujutsu Kaisen. Como vimos até aqui, houve diversas afirmações que era um projeto de fãs e que eles gostariam sim que Didi lesse em algum momento. Mas o grande problema de tudo isso foi a seguinte frase da nota: contém painéis rastreados e possíveis artes geradas por IA. Obras rastreadas seriam artes criadas a partir de outras artes, imitando posição e só mudando o estilo para o artista, o que para alguns também pode se configurar como plágio. Óbvio, dependendo do nível aqui. O que foi comprovado através de alguns desenhos que algumas pessoas realmente acharam e compararam como iguais, como por exemplo, a cena em que Sukuna segura o Kamatoki, ou a primeira cena de Satoru Gojo e Suguru Geto lá no aeroporto, ou a cena de Sukuna desviando do golpe de Kashimo, que é literalmente a mesma arte que Murata fez em One Punch Man. Fato é, artes rastreadas existiu. Já o problema principal que chama a atenção seriam as artes criadas por IA, já que aqui seria hipocrisia você prometer corrigir uma arte de um mangaka famoso e nem sequer conseguir desenhar por conta própria, não conseguir tirar sua cabeça as ideias que você próprio teve. Isso seria pura hipocrisia. Entretanto, o uso de IA é uma suposição e não uma verdade. Até então, Jujutsu no Kaisen mostra esboços e um estilo de arte único para todos seus quadros. Lembrando que o uso de inteligência artificial para criar artes não é proibido, só não pode ser usado como meio principal de criação para uma obra obviamente original, substituindo a caneta. De todas as formas, a recepção não foi nem de longe boa. A enxurrada de comentários foi simplesmente negativa, algo que não ficou bem na comunidade. Para vocês, eu devo continuar acompanhando esse mangá, trazendo os outros capítulos, novas análises, falando o que vai acontecer daqui pra frente? Vocês gostariam de ouvir sobre? Deixe nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar respondendo alguns. E se você quiser entender melhor a batalha de Sukuna com o Satoru Gojo, aqui no canal mesmo, eu fiz um vídeo sobre será que Sukuna atingiu as expectativas?
É o último vídeo publicado e ele tá muito bom mesmo. São 45 minutos muito bem feitos e eu te encontro lá.